Graça e paz para todos que estão assistindo esse vídeo. E nós vamos hoje abordar mais um tema muito controverso, que gera muita discussão, né, no mundo espiritual religioso, que é o tema da predestinação. O temazinho para gerar discussão. E o que é mais grave é que 90% ou mais dos evangélicos, principalmente, dizem que a predestinação é uma heresia. Mas será que é uma heresia? Por que se discute tanto predestinação, livre-arbítrio? Uns dizem que tem livre-arbítrio, outros dizem que não tem livre-arbítrio, que tem predestinação. Um diz que predestinação é heresia, o outro diz que livre-arbítrio é heresia. Por que não se chega a um consenso? Eu já ouvi muita gente dizer que essa é uma discussão interminável. Não pode ser uma discussão interminável, porque a palavra de Deus tem uma precisão cirúrgica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Infelizmente, por falta de conhecimento, ao longo de todos esses séculos, o mundo espiritual religioso tem se dividido nessa discussão. Uma parte dele crê que há nesta terra um povo que Deus predestinou para a salvação, né? Nessa ala dos que creem na predestinação, por exemplo, começou com os presbiterianos, e o argumento que sempre se trouxe para a igreja foi que há nesse mundo pessoas, toda a humanidade está destinada ao inferno. Mas que aí Deus, soberanamente, decidiu salvar a um e não salvar a outros. Ora, quando começou a se passar esse tipo de argumento para a igreja, criou-se um problema muito grave. Porque qual foi o problema grave que se criou? Porque essa resposta simplista de que todos estão condenados ao inferno, mas Deus soberanamente decide salvar uns e não salvar outros, acabou passando a ideia para a igreja de um Deus ditador, de um Deus mau, de um Deus perverso. Por que Deus resolveu salvar um e não salvar a outros? Essa é a pergunta que tem sido feita ao longo dos séculos. E a resposta tem sido sempre a mesma, porque Deus é soberano. Quando se insiste na pergunta, qual é o critério que Deus utilizou para salvar uns e não salvar outros? A resposta é sempre a mesma, porque Deus é soberano. Então, essa resposta tão simplista passa a ideia de que a predestinação é uma coisa irracional, é uma coisa caprichosa. Criaram a imagem de um Deus completamente ditador, completamente arbitrário, o que não se coaduna de maneira nenhuma com o caráter do Deus da Bíblia, com o caráter do Deus Todo-Poderoso. Eu, do meu livro Predestinação, eu dou um exemplo muito interessante. Eu digo assim: vamos imaginar que toda a população do mundo esteja dentro de vários trens que rodam em alta velocidade para o abismo, para o inferno. Mas tem uma sala onde tem um comando eletrônico capaz de fazer parar todos os trens, e lá tem alguém sentado naquele comando que tem o poder de parar todos os trens, livrar todos os passageiros de serem lançados no inferno. Aí aquela pessoa, que poderia ser você, que poderia ser eu, está lá sentado, naquela hora ela tem todo o poder nas mãos, ela é soberana, e ela decide soberanamente fazer parar apenas alguns trens, salvar os passageiros de alguns trens, e também soberanamente ele decide deixar que os demais trens continuem rodando e caia dentro do inferno. E todo mundo se perca. Ora, como é que você qualificaria uma pessoa que agisse dessa forma? Eu tenho absoluta certeza que todos nós, unanimemente, iríamos qualificar um indivíduo como esse como um homem mau, um homem perverso, sem coração. Iríamos dizer: esse é um assassino frio, impiedoso, ele poderia parar todos os trens, resolveu parar só alguns, por que ele fez uma perversidade dessa? Então eu fico imaginando, se na realidade isso acontecesse de fato, nenhum ser humano da face da terra, eu tenho absoluta certeza, que se colocasse no lugar desse exemplo que eu cito no meu livro, iria agir dessa maneira. Qualquer pessoa, por mais rude, por mais perversa, por mais pecadora que fosse, e tivesse nas mãos o poder de parar todos os trens e livrar toda a população do inferno, livraria. Ou você tem alguma dúvida quanto a isso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, raciocine comigo. Se esta seria a reação normal de qualquer ser humano, a gente se lembra então, nesse momento, das palavras de Jesus, que estão lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, quando Jesus disse assim: ora,
Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, se nós que somos maus, pecadores, tomaríamos uma atitude de amor para com todas aquelas pessoas representando a população do mundo, que estavam dentro daqueles trens, caminhando em alta velocidade para o inferno, e nós iríamos agir de uma maneira amorosa e livraríamos a todas, quanto mais o Deus de amor, quanto mais o Deus de bondade, o Deus de misericórdia. Então isso aqui já basta para mostrar que esse argumento de que todos estão condenados ao inferno, mas que Deus resolve salvar alguns e outros não, simplesmente porque Ele é soberano, olha, isso é completamente incoerente com a verdade da palavra. Jamais o Deus de amor iria agir dessa maneira, jamais, em momento algum, Ele faria isso. Você lembra? Jesus, em certa ocasião, disse assim, está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 12. Ele diz que deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Depois, no capítulo 18, versículo 14 de Mateus também, ele disse assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Ora, se não é da vontade de Deus que pereça um só, como é que se ensina que Deus soberanamente decidiu deixar a maioria para o inferno e resolveu salvar alguns? Como é que se ensina o contrário? Irmãos, Deus não se contradiz. O homem é que usa a sua lógica, usa os seus achismos e acabam criando ensinamentos que são completamente contraditórios a Deus, completamente contraditórios à verdade da palavra. Então, esta ala que defende o livre-arbítrio do homem, por sua vez, diz o seguinte, não, o negócio é o seguinte, todos estão condenados ao inferno, mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio para aceitar a salvação que Deus lhe oferece, que Jesus lhe oferece. Aí, segundo essa ala do livre-arbítrio, eles dizem que o homem é que decide se quer ser salvo ou se não quer ser salvo. Aí eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei anteriormente, que os que defendem a predestinação usam, né? Vamos imaginar que está toda a população da Terra dentro de vários trens, todos esses trens viajando em alta velocidade em direção ao inferno. Ah, vamos imaginar você que aquele homem que está na sala de controle, cheio de instrumentos eletrônicos, e que tem nas mãos o poder de apertar um botão e parar todos os trens e salvar todas as pessoas, que aquele homem de repente falasse com todas as pessoas que estão dentro daqueles trens, através de um sistema de som, e ele pudesse dizer assim, olha, esses trens estão indo para o inferno, em alta velocidade, vocês vão morrer eternamente, mas agora eu salvarei somente os que quiserem ser salvos. Se você quiser ser salvo, você será salvo. Quem quer ser salvo? Ele perguntaria. Aí eu pergunto, você imagina que alguém diria, não, eu não quero, eu quero ir para o inferno mesmo. Pode deixar que eu quero ir para o inferno. Eu tenho absoluta certeza que a sua resposta é não. Eu nunca vi, em todos esses anos de ministério que eu tenho, alguém dizer que quer ir para o inferno. Nunca vi. Mas os adeptos do livre-arbítrio, eles imaginam que todos os dias existem milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro que dizem, eu não quero ser salvo, eu quero ir para o inferno, eu não quero Jesus, eu quero morrer eternamente. Então, na realidade, meus irmãos, essas ideias que estão povoando a mente de muitas pessoas não passam de verdadeiros delírios provocados pela falta de conhecimento. Não conhecem a Bíblia, não manejam bem a palavra da verdade, falam coisas que são incoerentes com a verdade bíblica. Então, a questão fica reduzida a duas posições. A primeira, que diz que os homens são predestinados para a salvação no momento que Deus soberanamente os escolhe, entre aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Essa é uma posição. A segunda posição diz, não, que os homens são predestinados em Cristo depois que eles usam o seu livre-arbítrio e aceitam Jesus. E decidem que não querem ir para o inferno. Quero dizer para você que, na realidade, tanto um grupo quanto o outro estão completamente equivocados. Tanto um argumento quanto o outro têm anulado completamente o verdadeiro sentido da palavra predestinação. No texto grego original, essa palavra predestinação significa escolhido de antemão. Ou seja, é algo que Deus fez. Predestinação, meus irmãos, significa que Deus determinou
antes da existência terrena, antes de você existir nesse corpo de carne, antes de você passar a existir, né, nessa natureza humana, Deus já tinha te criado nos céus como um ser espiritual, a sua imagem, a sua semelhança. Quando ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, ele nos predestinou. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que Deus, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. No próximo vídeo, eu vou continuar explicando sobre esse tema. Eu vou começar a destrinchar para você entender. Pastor, se um argumento está errado e o outro também está errado, onde está a verdade bíblica? Porque não adianta falar achismo. Não adianta ficar criando teorias demoníacas, ensino de demônios, argumentos que são contrários à verdade sagrada. Então, se o grupo que diz que predestinação é que todos estavam indo para o inferno, mas Deus decidiu salvar alguns e deixar os outros se ferrarem, está errado esse argumento? E se o grupo que diz que predestinação é que todos estavam indo para o inferno, mas aí o Senhor diz, quem quer ser salvo? Aí quem disser, eu quero ser salvo, será salvo. Os outros vão para o inferno. Se os dois argumentos estão errados, como é que nós entendemos então essa questão? Qual foi o critério que Deus usou para salvar uns e outros não? Por que há um povo nesse mundo que está predestinado para a salvação e há um povo nesse mundo que está destinado à condenação? Está tudo aqui na Bíblia. No próximo vídeo eu vou falar sobre esse tema, eu vou explicar para você entender de uma forma bíblica, coerente, precisa, a verdade do Deus Todo-Poderoso. Até o próximo encontro.